somos corpo e alma. Então, nós não somos uma alma aprisionada em um corpo. O corpo, ele também é bom, assim como a alma. Então, o corpo, ele é digno. Parte do entendimento da castidade é entender a dignidade do corpo humano. Primeiramente, então, o corpo não é um objeto. Não é para ser possuído como uma propriedade. Portanto, o valor dele não pode ser mensurado como os objetos. Isso é verdade tanto para o corpo do outro quanto para o meu. E assim a gente começa com o pudor. Pudor seria a virtude de preservar a própria intimidade. E contra essa virtude, geralmente é fomentado pelo pensamento de que o próprio corpo é um objeto. Então, a pessoa se mostrar mais do que deve, geralmente é pela tentativa de seduzir a outra através desse espírito de que seu corpo é um objeto. Então, como foi o caso para os mandamentos anteriores, nesse também a gente vai poder descobrir se algo quebra o mandamento ou não, quando a gente encontra esse espírito de diminuição do corpo humano por trás da ação que a pessoa está fazendo. Então, se uma pessoa vai para a praia, por exemplo, sem usar uma burca, não necessariamente a motivação dela é seduzir as outras. Pode ser que seja pegar sol e tomar água de coco, né? Então, sei lá, surfar. E mesma coisa pro caso de que nem todo mundo que vai pra praia é pra ver o corpo das outras pessoas, né? Pode ser que a pessoa esteja indo lá pra jogar vôlei, não sei, um beach tênis. Então, a intenção por trás vai, né, vai estar relacionada com esse espírito de meu corpo está sendo usado como um objeto ou não. E isso que vai revelar se é um pecado ou não cada ação. Mas sim, ir para ver os corpinhos na praia seria contra o mandamento. Mesma coisa na rua, na internet, qualquer coisa assim. Esse olhar que reduz as pessoas a meros objetos para o nosso prazer, mesmo que seja visual, também tem esse espírito ruim por trás, né? E esse espírito não para só no olhar. Então a mesma coisa é quando a gente alimenta esses pensamentos, que tem essa raiz, né? E Jesus vai falar isso no Novo Testamento. Ele vai dizer: Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher que já para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Então a intenção, o pecado, né, esse pensamento de possuir outra pessoa ali, de reduzi-la a esse objeto, pode ser feito, né, através do próprio pensamento. Que nem quando a gente fala sobre o não matarás, eu posso alimentar ódio para uma pessoa, né? Isso que já seria um problema por quinto mandamento. Mas claro, né, também não é como se aqueles pensamentos intrusivos fossem um pecado, né? Já que eles não são algo de nossa liberdade e que nosso consentimento, eles não vão cair nesses exemplos. Então, por isso que eu estou usando essa palavra alimentar os pensamentos. Então, a castidade, ela engloba os pensamentos, os olhos e também, né, obviamente, os atos. Agora vamos ver sobre os atos. Com a explicação até aqui, a gente já consegue entender por que ali é estimulação própria e tudo que envolve pornografia é pecado. Não vou focar nos méritos da indústria, que por si só já é algo terrível, né? A gente não deveria gerar renda e suportar um mercado que envolve abuso, agressão, pedofilia e assim por diante, né? Mas eu quero sim comentar sobre os maus causados pelo consumo de pornografia no indivíduo. Basicamente, nós estamos vivendo em uma epidemia de uma doença chamada vício em pornografia. Os jovens, até os adultos aí, ao longo na história da humanidade inteira, nunca tiveram tantas pessoas tão drogadas quanto hoje em dia estão com essa droga da pornografia, né? E eu basicamente acredito que uma parcela considerável dos maus do mundo são causados indiretamente ou até diretamente pela pornografia. Então eu vou começar a comentar sobre os maus causados a você aí, pessoa que consome essa droga. Aqui está um exemplo do nível de dopamina que algumas coisas podem gerar na nossa vida. Comer uma comida boa, pá, tem ali um nível de prazer que isso gera, né? De motivação que você tem para consumir ali a comida. Praticar um esporte, ver amigos, estudar, um monte de coisa. Aí você começa a consumir uma droga, que no caso aqui é a pornografia. Eventualmente, os receptores de dopamina, eles vão se adaptando a esse nível de dopamina que essas drogas vão trazer, que é muito elevado. E aí, né, as pessoas passam a precisar de ainda mais estímulo para ser como era antes.
Então começa a consumir talvez um conteúdo mais estranho ainda, mais intenso. E esse ciclo segue se repetindo. Então a pessoa começa a aumentar as doses e os receptores se adaptam de novo. Até que vão se acostumando com conteúdos cada vez piores, né? E aí chega no ponto que mais nada na vida da pessoa vai alegrar ela, vai servir de motivação para ela. Ela perde a motivação para fazer qualquer coisa que não seja utilizar da droga. E elas podem se tornar pessoas apáticas a diversas sensações que a vida traz, né? As pessoas perdem esse conhecimento de como lidar com essas sensações, que pode engatilhar ali uma depressão, ansiedade. Também pode levar aos clássicos sintomas de um vício onde se prioriza a droga sobre outras coisas da vida cotidiana, e na ausência da droga também causa irritabilidade, estresse. E também, né, a pornografia e drogas no geral causam também aqueles sentimentos de inferioridade e de vergonha, né? O outro ponto também é que isso prejudica as relações sociais também, no caso da pornografia. O mundo da pessoa começa a girar em volta da relação sexual e isso corrompe a visão que ela tem das outras pessoas. Isso prejudica a capacidade dela de fazer uma simples amizade sem ter essas segundas intenções. E por isso vai impactar ainda mais drasticamente as relações românticas. Morre o romance, morre a valorização do outro como uma pessoa e inserem algumas expectativas irreais na relação. O que causa um grau de insatisfação mais elevado em quem consome pornografia, quando tem uma relação com outra pessoa, isso pode acarretar em outras consequências, sei lá, traição, ou só infelicidade mesmo numa relação. Então são dezenas de mazelas que a pornografia deixa. Recomendo a todos que pesquisem, porque depois de pesquisar, facilita muito largar, né? Mas depois você se depara também que está desperdiçando a sua vida, mais fácil fica de acordar, né? E eu também não escondo isso, mas foi o meu caso durante a minha adolescência, né? E então, isso que eu tô falando, você aplica para todo mundo, não só para quem é crente, né? Então eu não era religioso nem nada, mas eu tava, né? Tava pesquisando essas coisas, já me liguei que era uma boa largar, mesmo sem nem mesmo sem a percepção de pecado, assim, né? Então, se você sair dessas aulas todas aqui, mesmo se mantendo ateu, no mínimo aprenda essa parte específica, né? Deixa a pornografia para trás. O meu maior arrependimento na minha vida é que um dia eu consumi pornografia. Depois de eu parar, eu percebi o quão mal fazia também, né? E aí, por isso eu me arrependi ainda mais, né? Quando eu percebi que o quão péssimo estava. Eu acho que uma das grandes prioridades na vida de uma pessoa que consome alguma droga é deixar essa droga para trás. E pornografia é sim uma droga que as pessoas consomem. Então vão ter poucas coisas tão urgentes quanto a isso, né? E que vão evitar tantos problemas, né? Capaz da pessoa pensar melhor, raciocinar mais claramente. Depois de largar a droga, ela volta para tipo, para sanidade mental, né? E é capaz de também, sabe, a pessoa sai dessas aulas ateu, larga a pornografia e volta e consegue aqui, ó, consegue entender as coisas sem uma visão deturpada de mundo, né? Então, e também, depois de largar a pornografia, também larga também a masturbação, porque também causa algumas daquelas coisas que eu estava mencionando aqui antes, né? Por mais que não todas elas, mas causa algumas, e também que segue sendo um pecado, né? Contra o mandamento. Então larga isso também. Agora, sobre o entendimento social da castidade, o famoso só depois do casamento. Não é bem assim. Na verdade, deveria ser só dentro do casamento. Como eu falei ali antes, fazer sozinho ali, né? O autoestímulo, olhando para o computador, não é com o cônjuge isso. Então isso é fora do casamento, né? Não é como se depois de você casar com uma pessoa, isso deixa de ser pecado, porque, né, tu tá fora do casamento, tá fazendo ali sozinho. É a mesma coisa a traição, por exemplo, né? Ah, sei lá, me casei. Se eu trair minha mulher com outra mulher casada, já que os dois estão casados, então é depois do casamento. Não, não é assim que funciona. É nada a ver. O correto se a gente fosse corrigir ali o entendimento social, seria dentro do casamento, não depois do casamento. Agora, muitas pessoas têm dificuldade para entender por que castidade é certo. Sei lá. Na época que a pessoa tinha filho fazia sentido, mas agora que tem com preservativo não faz mais sentido. Eu, pessoalmente, acredito que, mesmo sem religião, dá para entender por que castidade é bom e por que é o certo. Então, mesmo na minha época de ateu, eu já acreditava na castidade.
né? E eu vou apresentar para vocês aqui o raciocínio que eu tive para tirar essa conclusão, mesmo independente de crença. Vão ter alguns argumentos clássicos assim sobre escassez e não faz bem comparar com as outras relações quando você está no relacionamento, só que não são esses aí que me pegaram, tá? Então vamos lá para o que eu tinha o que tinha me convencido, né? Pensa que você é o homem aqui nessa linha do tempo da vida. Você conheceu essa mulher, teve relações com essa primeira mulher ali do gráfico. Quando você chega na segunda, né, e você entra em um relacionamento com ela, imagine que ela te pergunta: Ah, amor, você se arrepende de ter tido um relacionamento anterior? Claro, eu entendo que essa pergunta é meio estranha de fazer em um relacionamento. Só que ela é uma pergunta estranha porque já se pressupõe isso, né? Você já pressupõe que a pessoa teria se arrependido. Então tu responderia ali, claro que claro que eu me arrependi. Assim como você também esperaria que ela tivesse se arrependido de um relacionamento anterior dela, né? De relações assim. Né? Já que você também espera isso dela, já que você espera que ela também tenha se arrependido, é porque você internamente sabe que a castidade é correto e o moral. Então, sei lá, você não dá pra entender ainda, né? Imagina você estar em um relacionamento e a pessoa com quem você está atualmente não se arrependeu das relações que teve no passado, com os ex. Isso basicamente significa que se o tempo rebobinasse, ela pudesse escolher de novo deitar ou não com a outra pessoa, ela escolheria que sim, ela estaria de novo, então não se arrependeu. É, percebam o quão errado é isso, né? Quão estranho. No mínimo isso é bizarro. Tenho certeza que se vocês perguntarem para os seus namorados e namoradas hoje se eles se arrependem de deitar com as outras pessoas anteriormente, né, vocês vão querer que eles respondam que sim. Tipo, no mínimo querer vocês vão querer. E eles vão também ter total noção de que sim é a única resposta aceitável, né? Isso não é muito estranho. E né, se o cara fala que não, basicamente ele tá falando: Não, amor, eu não me arrependo de me pelar na frente da minha ex, não. Eu, inclusive, faria de novo se eu voltasse no tempo. Isso é bizarro, isso é bizarro. Então, se você gostaria que seu cônjuge, que seja o futuro cônjuge, né? Vamos dizer que tu é solteiro hoje. Se você gostaria que seu futuro cônjuge se arrependesse de ter tido relações no passado, ou provavelmente você espera isso já parte desse pressuposto, então você já sabe que castidade é o certo. Né? Esse raciocínio mostra que você sabe que deverá se arrepender de ter relação com todas as pessoas que não forem seu cônjuge. Então, né, você que é aí esse homenzinho no meu gráfico, agora que você está com essa ideia e você chega nessa sua segunda namoradinha, você se arrependeu de ter tido a relação na primeira. Quer dizer que você considera um erro ter tido a relação com a primeira. Né? Então, conclui-se que se você voltasse no tempo, não faria aquilo de novo. Né? Você agora vê que, já que é impossível dizer se haverá uma terceira ou não, né? Você sabe que vai ser errado ter relações com essa segunda. Né? Então é como se tu tivesse ido pro futuro, onde você já teve relação com a segunda namoradinha e já se arrependeu, entendeu? É. Então, você voltou no tempo pro hoje e está agora tomando a decisão de não errar de novo. É pensa que você sabe, passou por ela já pela segunda namorada, chegou na terceira. Aí, quando chegou na terceira, você se arrependeu da segunda. Então você agora pensa que você voltou no tempo e agora você pode não fazer o erro que você vai se arrepender no futuro. É errado a gente fazer algo do qual nós iríamos nos arrepender depois. Né? Só faz sentido ter relação com quem for a pessoa definitiva, então. Com isso em mente, a gente consegue perceber que não é só o ato por completo também que vai ser um pecado. Outras variações do ato também vão ser, né, arrependidas no futuro. Né? Outras carícias de elevadas intensidades ali. Sei lá, até um beijo pode chegar a níveis meio indevidos. Por mais que eu não seja da ideia de que não se pode nem beijar antes do casamento, alguns fundamentalistas talvez vão dizer isso, né? Mas eu não concordo com isso, mas eu tenho que reconhecer que a liberdade humana ali, né, os jovens podem ser bem criativos no que conseguem fazer, mesmo sem ter a relação, por assim dizer. E essas coisas mais intensas aí também ferem o mandamento. Ah,
Daí chega ali, eu falo isso pra um amigo meu, ele vai dizer, não, mas eu vou querer me casar com ela. Eu sei que eu vou me casar com ela. É o amor da minha vida. A gente vai casar daqui a uns anos. Casa agora, então. Ué. Então, se realmente é definitivo, casa agora. Se tu realmente vai ficar com ela até a morte, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e não vai se divorciar por nada, então casa agora. Aí vem as desculpinhas, né? Ah, mas não tem dinheiro, não vai dar pra fazer festa, não estamos preparados, não sei. Casar é fácil, não precisa de festa, não precisa de dinheiro, é de graça, só. Eu vou explicar como é feito isso numa aula no futuro, mas todas essas desculpinhas aí são só para passar pano pro próprio pecado, né? Só para passar pano para quebrar a castidade. E para mentir para si mesmo também. Eu conheço vários casais aí que se enrolaram nessa mentira aí de vou casar com ela, e depois terminaram. Então, não caia nessa. Mas o ponto é esse. O ato conjugal, ele só é devido à relação matrimonial, por ela ser definitiva. O ato, ele é sinal dessa entrega matrimonial. Então, ele só vai estar de acordo, né, com o caráter divino nos casais que se entregaram um ao outro plenamente. Né? Então, se você realiza o ato conjugal sem essa propriedade dele, de ser um sinal dessa união matrimonial, você está corrompendo a natureza do ato. E aí a gente vê outro entendimento sobre pecados e sobre a natureza das coisas. Então, a gente falando sobre a hierarquia, né, e desordenar a hierarquia é uma maneira de pecar, mas também utilizar as coisas sem que seja com a sua natureza própria também seria algo, né, um pecado. Essa, eu falo agora sobre teleologia. A teleologia, ela é a finalidade de uma coisa. Então, por exemplo, um bolo é feito para ser comido. Essa é a finalidade dele. Uma cadeira ela é feita para se sentar. É a finalidade dela. Tentar comer a cadeira e sentar no bolo estaria em desacordo com a finalidade destes seres. Então, estaria em desacordo com a natureza deles. Isso configuraria uma maneira errada de utilizá-los, e a mesma coisa vai se aplicar à relação conjugal. Então, no caso dela, vai ter duas finalidades principais aqui, que é a aproximação do casal e a procriação. Dá para adicionar também o prazer nisso, por exemplo, né? Assim como no bolo pode ser adicionado o prazer, ou no bolo pode ser adicionado também a função decorativa, né? Mas são essas duas aqui do ato conjugal que eu vou focar. A gente já entendeu sobre a parte básica da castidade, mas ela vai além de respeitar apenas o dentro do casamento, né? Uh, existe essa finalidade de aproximação do casal, que vai introduzir uma nova perspectiva que deve ser lidada com temperança. Então, primeiro, de que se um dos cônjuges estiver buscando a relação, é esperado que o outro não fique eternamente negando, pois a relação faz parte do casamento. Né? Uma das finalidades do casamento é isso, então faz parte disso. Então não é para o outro ficar constantemente negando, né? Isso desaproxima o casal, vamos dizer assim. Mas também, é por isso que eu falo temperança. Não é como se, ah, já que um dos dois quer, então basta, vai ter que fazer. Não, uma pessoa que genuinamente não está disposta ali, não vai estar aproveitando dos benefícios de aproximação e intimidade. Então não é como se alguém pudesse burlar o consentimento do outro, por exemplo, né? Seria também contra o mandamento isso, porque afastaria o casal, e por isso, né, tem que ter essa temperança, né? Tipo, não quer mesmo, tá gripado, quebrou uma perna, sei lá. Os motivos uma pessoa pode ter, que deixam lá fora, vai de cada pessoa e cada casal. Mas o ponto é que existe essa responsabilidade por parte dos dois, né? De volta e meia, talvez cederem um ao outro, caso necessário. E como Paulo menciona, podem ter um jejum da relação, se for de comum acordo. É importante mencionar isso para a parte da procriação. Por quê? Que estamos simultaneamente entrando em duas grandes polêmicas da teologia. Primeira é de que contraceptivos quebram a castidade e não são permitidos aí durante a relação. Sobre isso, é, é explícito que uma das finalidades do ato é a procriação, né? Tipo, gerar uma nova vida, multiplicai-vos, como Deus disse. A gente sabe que essa é a funcionalidade biológica da relação conjugal. Então, quando um ser humano propositalmente barra essa possibilidade, ele também está corrompendo o ato e pecando contra a natureza dele, contra o design que o próprio Deus colocou ali. Isso sem mencionar que alguns contraceptivos também são potenciais abortivos, né? Então, tem contraceptivos que podem acabar abortando ali um feto depois da concepção. Mas no caso da camisinha, por exemplo, é Deus que une as duas pessoas no matrimônio.
Deus tem essa participação no matrimônio. É Deus quem faz o milagre da vida, né? Então, cortar essa participação de Deus, né, quando tu tira essa possibilidade, né, barrar essa possibilidade aí, é um pecado. Mas, né, alguém pode argumentar, mas então eu vou ter que ter relação só quando eu quiser ter filho. Não, a ideia não é que é só para só para ter filho, só para ter filho. A ideia é estar aberto à possibilidade da vinda do filho, né? Então, eventualmente a igreja vai falar sobre planejamento familiar. O Papa vai aconselhar a galera a não ir se reproduzindo que nem coelho. Então, como que concilia, né, isso que eu estava falando com essas falas da igreja aí? E aí que entra a segunda polêmica que eu mencionei. Existem os métodos naturais de planejamento familiar. E aí, são lícitos ou não? Algumas pessoas falam que não, porque elas acham que é apenas um método contraceptivo como os outros. Porém, fica complicado conciliar essa visão com as falas do Papa, né, e os ensinamentos da igreja, que eu mencionei ali antes, né, sobre o casal ter que planejar a família. E também a igreja ensina que isso cabe ao casal decidir. Então, como que o casal faria isso? Como que o casal respeitaria o ensinamento da igreja de planejar a família? E aí é com esses métodos naturais que são baseados no espaçamento da relação. Então, né, basicamente jejum, em que ambos concordam em fazer. Já que é baseado na abstinência, não na luxúria, como seria no caso do contraceptivo, e também, já que é recomendável que um casal faça um planejamento, né, já que com a vinda de um filho é possível que, claro, tenham problemas financeiros, talvez de saúde e tudo mais. Então, pode ser até um pecado contra a dignidade dos filhos e contra lá o mandamento de honrar pai e mãe, se os pais têm uma displicência nesse planejamento, né? Botar o filho em risco porque não soube planejar, isso pode ser um pecado também. Então tem que ter essa temperança de fato também, né? E aí o jeito é essa abstinência. Então a abstinência não é ruim, né? E então basicamente seria se ter essa abstinência baseada e sincronizada com os períodos inférteis do casal. E aí o ato em si, quando acontecer, ele vai manter com todas as possibilidades, todas as finalidades ali, né? E aí, né, a galera argumenta que ter a relação durante o período infértil não é estar aberto à vida. Só que isso, né, a gente tem que analisar a natureza do ato, assim, e isso isso está de acordo com a natureza do ato. O casal não está distorcendo de forma nenhuma a relação. Então, por exemplo, né, um casal que não usa esses métodos naturais, eles não estão pecando ao ter relação quando a mulher está infértil. Tipo, isso não, eles não têm que parar de ter relação quando ela está infértil. Quer dizer que o ato naquele momento não é corrompido, né? Não tem problema nenhum nisso. E aí, então, a mesma coisa que o casal que usa o método natural não vai estar pecando ao ter relação quando a mulher está infértil. Não tem problema isso. Então, uma maneira útil de comparar isso para a gente entender é comparar dieta e bulimia. Dieta ou jejum não afeta o ato de comer. Então, sendo uma pessoa come, ela tá respeitando plenamente a natureza de comer. E dieta é bom, né? Porque trabalha as virtudes, inclusive, abstém de vícios. Quando uma pessoa tem bulimia, ela segue comendo, porém, ela vai corromper o ato de comer para não ter as consequências de engordar. Ela quer o prazer de comer, mas não está aberta às consequências naturais do ato. Então, o jejum aqui, nesse caso, é uma ferramenta boa e virtuosa para quem não quer engordar. É a maneira correta de ter um plano alimentar, assim como os métodos naturais são a maneira correta de planejar a família. E algo que vale mencionar, por exemplo, aí já saindo dessa analogia, mas o anticoncepcional, ele é permitido em casos de saúde, né? Então, já que ele pode ajudar em alguns casos específicos, ele pode ser utilizado. Porém, nesse momento, deve ser cessada a relação, né, durante o uso do anticoncepcional. E também por isso que os homossexuais não se casam. Né? É impossível. A gente vai ver depois também que a abertura à vida é uma condição para o casamento. Quando a gente falar sobre os sacramentos e o matrimônio, a gente vai entender melhor isso. Mas, em resumo, o ato em si, ele não está de acordo com a realidade, né, com a natureza do ato. Então, né, já que não é uma coisa que a igreja decidiu, a igreja não inventou a relação conjugal, Deus inventou e Deus inventou ela assim.
Então não é uma coisa que pode ser mudada, né? Por isso que nunca vai ter ali um casamento homossexual, porque a relação, o ato conjugal, ela é intrínseca ao matrimônio, né? Então toda a relação deles vai estar fora do casamento. Então, contra o mandamento. Tá, e aí vem alguns questionamentos aí, mais complexidades. E se uma pessoa se sabe infértil, ela pode casar? Ou é que nem, né, o que eu tava falando ali, que nem um homossexual. Ela pode casar. Primeiro, para diferenciar dos contraceptivos, ela não está ativamente se fechando a vida. Então ela não está ela colocando ali uma corrupção no ato, uma condição que caiu sobre ela. Mas também Deus fez vários milagres ao longo da Bíblia inteira e de fora da Bíblia também, onde pessoas inférteis têm filhos, né? Mas por que, que isso está de acordo nesse caso e não em relação ao homossexual, por exemplo? Né? Porque a infertilidade ela é uma deficiência da natureza. Então, Deus supre deficiências da natureza. Então, o casal infértil não está fazendo nada contra a teleologia e a natureza do ato. Diferente de algo que é fora da natureza. Então, por exemplo, né, é da natureza humana enxergar. Pode-se ter esperança de que Deus dará visão aos cegos. Deus supre essa deficiência da natureza. Ele realinha a natureza ao que deveria ser. Só que não é da natureza humana bater asas e voar. Então não se pode ter esperança de que Deus vai te dar algo fora da tua natureza, né? Vai te dar asas para voar. Agora, sobre essa questão específica da abertura à vida, eu pessoalmente tive bastante dificuldade com ela, para entender se fazia sentido ou não. E, tipo, eu já estava de acordo com basicamente todos os outros ensinamentos da igreja, né, ao longo dos meus estudos ali. E esse é o único que eu não estava ainda abraçando ele plenamente, né? Pode ser que vocês, assistindo isso, tenham alguma outra questão, né? Algum outro ponto aí que a cabeça de vocês não consegue entender. Mas no meu caso, eu tive com esse, com esse tópico e eu fiz um exercício mental para finalmente aceitar essa ideia em específico aí no meu caso. Basicamente, eu admirava como a igreja tinha ensinado corretamente contra a pornografia, a masturbação, a favor da castidade e todos os acertos filosóficos em questão de teologia, né? Eu admirei, assim, pô, como é que uma instituição humana pensou em tudo isso, né? Isso o eu ateu falando. Né? Então parecia que a igreja tinha acertado em tudo. Como viver a vida bem, como desenvolver de virtudes, sei lá. Eu tinha concordado com basicamente tudo. Menos este ponto específico. Essa parte da abertura da vida, eu não tinha compreendido, assim, não estava botando muita fé. Até que eu fiz o exercício de me ver chegando no céu. Pensei, tá, vou chegar no céu. Eu tô lá, falando para todos esses milhares de santos, doutores, profetas, padres, bispos, freiras, mártires, monges, apóstolos, papas, sei lá, o Padre Pio, Tomás de Aquino, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila, José, Maria, Jesus, todos os 2000 anos de igreja que guiou a humanidade inteira, elevou sociedades, culturas, reinos, mudou o mundo. Eu imaginei o pequeno Felipe, de 20 anos, né, na época, chegando lá, na frente de toda essa gente, e falando: vocês estavam quase lá. Vocês aí, todos vocês aí, estavam certos em quase tudo. Só vocês estavam errados em uma parte aqui. Que eu sei que vocês estavam errados, né? E eu sei qual que é a verdade. E eu sei qual que é a, qual que é a informação certa sobre esse tópico. Então, quando eu percebi o absurdo que isso seria, eu decidi finalmente confiar mais na igreja do que em mim mesmo. Né? Depois de tomar essa decisão de apostar as minhas fichas na igreja estar certa e não eu aceitei de fato a fé católica e pouco tempo depois a ideia de abertura da vida não era mais nenhum problema para mim. Assim. Então acho que Deus ele envia as graças quando a gente de fato abre mão de nós mesmos, em sacrifício assim, em prol do corpo de Cristo. E quando a gente está disposto a seguir de verdade a palavra de Deus e não seguir aquilo que a gente concorda com a palavra de Deus, facilita o processo. Além de que a gente começa a conhecer gente que também concorda e é normal para todo mundo, assim, esses fatos aí não é nenhum tipo de revolução para as pessoas, então fica mais fácil também. E agora eu vou brevemente mencionar dois mandamentos. Por que é breve? Porque eu não acho que eu preciso explicar porque que roubar é pecado, né? Então, fechando aqui sobre a castidade,
eu vou partir para as nuances do mandamento que talvez não sejam tão óbvias sobre roubar. Primeiramente, é que depois do arrependimento do roubo é esperada a restituição. Então, né, se não for possível restituir o que tu roubou, alguma caridade é esperada também para representar essa restituição. Displicência com o dinheiro, que é direito de outra pessoa, também é contra o mandamento. Então, eu tenho um filho e eu vou apostar dinheiro que não está sobrando, né? Eu vou gastar dinheiro com futilidade, sendo que seria um dinheiro importante para alimentar minha família, para educar meus filhos, né? Então, essas coisas que não são fúteis, no caso, alimentação, educação, correr risco de perder isso por causa de futilidade, de gasto de dinheiro, também é contra esse mandamento. Dívidas não pagas, desonestamente, ou também seguir contendo dívida, mesmo já tendo mais do que deveria, contra o mandamento. E uma parte interessante é que Deus nos mandou nomear os animais. Então nós exercemos domínio sobre os animais. Mas não é um domínio absoluto, porque os animais não pertencem a nós, eles são de Deus. Utilizar os animais desordenadamente é roubar de Deus. Né? Isso quer dizer maltratar os animais. Né? A gente pode se alimentar deles, a gente pode utilizar o trabalho animal, né? Andar de cavalo, por exemplo, puxar uma carroça. Mas existe um domínio indevido dos animais, onde a gente estaria roubando eles do Criador, que é o verdadeiro dono deles. Né? O Criador, o dono, nos permitiu alguma utilização para cuidar do jardim, mas não podemos extrapolar isso. E aí um outro ponto interessante é que existem uma diferenciação entre as espécies. Né? O que é pior, matar um cavalo do que matar uma mosca? Né? Por que alguns animais a gente pode comer e outros só é imaginável comer em uma situação de crise, assim, fome? Basicamente, porque a dignidade do animal ela é proporcional às semelhanças com o ser humano. Então, uma barata, por exemplo, que está mais distante do homem do que o cachorro, vai ser mais indigna do que o cachorro. Além de que tem animais que podem ser pragas também, né? Também, então, que libera ainda mais a caça de baratas, por exemplo, que a barata pode ser praga. Mas, essencialmente, nós temos a nossa dignidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Isso também transborda para as semelhanças dos animais conosco e suas respectivas dignidades, né? Então, eu não vou ter uma lista exata elencando aqui os animais, mas a ideia para essas diferenciações é essa. E um pouco mais mais especificamente agora sobre o 10º mandamento. A inveja está para roubar, assim como odiar está para matar. Então, a inveja é cometer o pecado do roubar internamente, né? Antes de manifestá-lo numa ação. Então, no caso do roubo tem esse pensamento, esse espírito de colocar bens materiais acima de onde eles deveriam estar naquela hierarquia lá que eu mencionei. E também fomenta um pensamento de ódio mesmo, né? Ah, aquela pessoa lá que tem aquilo não merece aquilo, e eu mereço aquilo. Então a gente começa a rebaixar a outra pessoa sem motivo porque a gente tem inveja. A ganância. Né? A ganância também é um apego excessivo aos prazeres e a busca pela glória através dessas coisas materiais. Então, através das posses. Essa glória, ela é vã. Então, por isso a gente chama de vanglória. A glória máxima, ela é devida apenas para Deus. Né? E toda a glória nossa, na verdade, é a glória de Deus brilhando através de nós. Então, a ganância é buscar a própria glória. Então, portanto, já que toda a glória é de Deus, buscar ter glória por si seria roubar de Deus, né, a propriedade de ser o ser glorioso. Né? É importante mencionar também que a ambição não é ganância. Então, querer fazer muito bem no mundo, por exemplo, é algo ambicioso, mas não ganancioso. Né? Então, a ambição é algo bom, inclusive. A ganância ela leva a coisas ruins, ela leva como sabe, uma indiferença às necessidades alheias. E apenas as suas necessidades são importantes. Também até pode levar uma pessoa a passar a perna dos outros, né? Ser desonesta. Tipo dentista que coloca um aparelho eterno na criança para ficar ganhando dinheiro. Um mecânico que conserta aqui e sabota ali para a pessoa voltar depois. Sei lá, um médico que deseja que as pessoas tenham problemas de saúde e se acidentem de carro para ganhar mais dinheiro com a consulta, né? Então, esse tipo de coisa aí, esse espírito também é contra o mandamento de não roubar aí, e de cobiçar as coisas alheias. E por hoje era isso.